Nos últimos dias, o Brasil vem acompanhando o crescimento assustador de diferentes formas de agressão contra as mulheres. As notícias sobre estupro coletivo, feminicídio e violência física contra as mulheres se espalham por todo o país. E até grupos de internet voltados para disseminar o ódio contra a população feminina têm se propagado nas redes sociais. Esse comportamento tem um nome: misoginia. E esse é o tema do nosso quadro de hoje do O que eu faço, doutor? Com o médico psiquiatra Vicente Gomes. Doutor Vicente, bom dia, seja muito bem-vindo. Olá, Ângela, bom dia. Boa semana. Para nós, bom dia para você que nos acompanha. Nós mulheres estamos pedindo socorro. Não dá mais para viver com esse cenário que a gente tem encontrado, tanto nas redes sociais como no que a gente chama de vida real, sofrida, dolorosa para a mulher. Que tipo de orientações as pessoas precisam entender para que nos aceitem enquanto mulheres e nos deixem viver simplesmente isso. Bom dia. Uma situação muito delicada e que, infelizmente, isso tem uma associação com a nossa cultura. Isso passa de geração para geração. Muitas vezes tendem aí até a ter que caracterizar alguma situação como uma doença mental. Por exemplo, misoginia não é doença mental, tá? Ela é algo que está relacionado aí com uma cultura que vem de geração para geração, tá? Uma situação que muitas vezes tem relação dentro de casa, dentro do lar, tá? Caracterizado como aquele comportamento, muitas vezes normal, de superioridade do homem para com a mulher. E que isso acaba se tornando natural para aquela criança. E que esse sistema é favorecido por essa aceitação. Então a gente precisa, nesse momento, a base é educar, educação parental, falando sobre o respeito da igualdade entre homem e mulher. E principalmente, às vezes, a mulher ela acaba trazendo esse componente da sua misoginia, que foi lá da sua mãe, da relação com seu pai, reproduzindo isso. Então tem que acabar com essa repetição desse padrão de comportamento, porque isso acaba exatamente incentivando esse comportamento lá fora e muitas vezes sendo banalizado e associado até a um quadro mental que não tem relação, e sim com esse ódio que a gente precisa trabalhar e eliminar da sociedade. A gente vê que a violência contra a mulher, ela não escolhe cor, credo, nada, posição social, e isso fica muito latente nas notícias que a gente tem trazido. Mas como é que a gente pode preparar a partir da educação, a partir dessa criança que muitas vezes vê a mãe ser vitimada, vê a mãe apanhar dentro de casa, sofrer, ser maltratada dentro de casa, numa sociedade que está vulnerável, principalmente muitas famílias vulneráveis. As mulheres, elas são vítimas mais, digamos assim, rotineiras aqui no nosso país. É aquilo que a gente fala. As nossas crianças, elas estão adoecendo da mente, os nossos adolescentes. Por quê? Porque dentro de casa está o problema, E aí é preciso ter essa mudança de contexto, dessa educação, de respeito, um olhar mais cuidadoso. Às vezes a mãe passa o dia fora de casa trabalhando, chega dentro de casa à noite, tem que ainda cuidar da família, tem que educar, e às vezes ela precisa do seu momento, às vezes está um pouquinho ali mais isolada, está cansada, então o parceiro tem que chegar e cuidar, perguntar como está, para que o filho vá observando aquele cuidado, aquele carinho, aquele respeito, divisão igualitária de tarefas, Perfeito. Para que as crianças consigam observar que menino e menina conseguem fazer coisas iguais e que tem que ter essa divisão, tem que ter esse respeito para evitar que essas crianças, esses adolescentes, eles acabem reproduzindo esse tipo de comportamento lá na vida adulta. Isso é importante. E sem deixar aqui de também esclarecer de que passar essa tarefa exclusivamente para a escola não é o caminho, mas a escola pode ser uma parceira. Com certeza, a escola ela tem o papel da educação após o lar, após a casa, certo? Então, observar esse comportamento, incentivar essa igualdade de homem, de mulher, tá? Esse respeito, qualquer tipo de brincadeirinha que pareça ser algo ali entre um bullying, alguma coisa, tem que ter uma postura mais cuidadosa, uma postura de estar ali cuidando, orientando dessa criança e sim, caso perceba um comportamento de um risco, uma coisa que seja mais grave, aí sim procurar uma ajuda profissional.
Obrigada, doutor Vicente, pelas orientações. Uma boa semana. Eu que agradeço a oportunidade sempre. Uma semana abençoada, leve, que Deus nos proteja. Para todos nós.